A primeira pergunta que eu vou fazer está ligada a exatamente como é que acontece o processo da criação do escotismo aqui em Angola. Olha, vou voltar a contar essa história. Na altura eu era diretor aqui no Ministério, era diretor de Cultura Física e Recreação e tinha o meu gabinete na Cidadela. Estamos a falar de 1990. E eu, um dia, recebi no gabinete um amigo de longa data, que depois veio a ser o vice-ministro da Juventude, que era o Alfredo Furtado de Azevedo Júnior. Na altura, ainda coordenador do grupo de trabalho que iria constituir o Ministério da Juventude e Desporto. E na conversa, eu perguntei-lhe porque que nós, que tínhamos sido escoteiros, não nos uníamos para voltar a fazer surgir o movimento na República de Angola. E o que ele me disse foi, começa que eu dou apoio. Entretanto, naquele mesmo dia, chamamos na altura, diretor nacional da Juventude, que era o Manuel Vítor, e combinamos que ele iria pôr, a direção nacional da Juventude, iria pôr um comunicado nos órgãos de imprensa a solicitar aos escoteiros, antigos escoteiros, que quisessem fazer renascer o movimento em Angola, que contactassem a minha pessoa. E assim foi. Passados uns dias, eu recebi no gabinete o padre Agostinho de Bassano, recebi a doutora inglês, recebi o Tó, o muito conhecido chefe Tó, António Fonseca, recebi o chefe Aníbal Pio do Amaral Gurgel e o chefe Lobo da família, vocês conhecem, foi o adjunto da ANO, Romero, chefe Romero, e o chefe, que depois foi secretário, o chefe Cláudio de Carvalho. E foi esse pequeno núcleo que começou a dar os primeiros passos. Eu fiquei como coordenador do grupo de trabalho e eu tinha a responsabilidade de criar o escopo jurídico para a criação da Associação Nacional de Escoteiros. Na altura, quando vocês juntaram-se exatamente para fazer o escotismo cá em Angola, quais são os objetivos que estavam por trás? Não, fazer renascer o movimento. Sabe que eu tinha sido explorador. No meu tempo não havia exploradores séniores e júniores, éramos apenas exploradores. E o chefe Cláudio e o chefe Tó, não, o chefe Cláudio era caminheiro, o chefe Aníbal era caminheiro, o chefe Tó julgo que terá sido dos primeiros a ser dirigente. Ainda estamos a falar das organizações portuguesas. Portanto, a nossa experiência em termos de direção do movimento era pequena. E eu recebi do padre Agostinho de Bassano, para terem uma ideia, ainda os regulamentos do CNE. E porque eu trabalhava no Ministério e tinha a minha equipa toda ali, o nosso gabinete era na Cidadela, tínhamos a nossa equipa toda da cultura física ali disponível, eu mobilizei os quadros da minha direção para eles próprios começarem a trabalhar a favor do movimento. Eu fiz a insígnia nacional, a primeira insígnia nacional. Fui eu que fiz de mão própria o primeiro regulamento, o primeiro estatuto da organização, que aliás foi reconhecido mais tarde pelo Ministério da Justiça, etc, etc. E assim começamos. Esse pequeno núcleo é que se transformou no primeiro quadro, digamos, de responsáveis, não dirigentes ainda, de responsáveis que iriam levar à constituição da Associação Nacional de Escoteiros. Para isso era necessário haver um ato. E nessa altura, o então vice-ministro da Juventude, como já lhes disse, o Alfredo Júnior, ajudou-nos a preparar essa conferência, onde participaram cerca de 40 pessoas que tinham sido escoteiras. Essa conferência foi feita
na Casa do Desportista, na Ilha de Luanda. E pudemos contar na altura com a presença do Ministro da Juventude e Desportos, o José da Rocha Sardinha de Castro, que, digamos, abençoou a existência da associação, e a partir daí começamos a preparar-nos para dar início à formação de jovens. Como é que foi possível a mobilização dos jovens? Fizemos a 2 níveis. Fizemos ao nível da Paróquia de Fátima e fizemos a nível da sociedade. Portanto, começamos a mobilizar jovens que, não tendo qualquer ligação em concreto apenas à Igreja Católica, porque apareceram pessoas de vários credos, nós começamos a fazer essa preparação a 2 níveis. Os católicos começaram a fazer a formação na Paróquia de Fátima. Nessa altura eu era o responsável pela formação, e tinha o Aníbal, o Tó, o Cláudio, digamos, e o Padre Agostinho de Bassano como apoiantes, né, para essa formação. E assim foi. E ao nível da Cidadela criamos também 2 agrupamentos. Portanto, tínhamos 2 agrupamentos em Fátima e tínhamos 2 agrupamentos na Cidadela, que juntavam jovens de vários credos. Uma parte significativa deles quimbanguistas. Ainda se recorda das primeiras promessas? Lembro-me, em junho de 1991, fizemos a primeira promessa no campo de futebol da Nossa Senhora de Fátima, aqui ao lado da Cidadela. Como é que foi? Foi bonita, porque já fizeram 3 agrupamentos fizeram promessa. Nós próprios, porque naquela altura o único que podia envergar o lenço verde era o Padre Agostinho de Bassano. Portanto, o Padre Agostinho de Bassano é que dirigiu a primeira promessa de dirigentes. E todos nós recebemos na altura o lenço verde. Lembro-me que a nossa farda naquele tempo era calça castanha, camisa creme, que ainda é até hoje, mas a calça era castanha, e fizemos ali a primeira promessa de dirigentes e, simultaneamente, a promessa das várias secções. Fizemos Lubite, Júniors, Séniores, Caminheiros e, como tal, primeiro foram os dirigentes para poderem, então, fazer a cerimónia aos escuteiros. Foi um dia muito rico, era muita gente. Nós, nesse dia, digamos que impusemos o lenço. Não, éramos 3 agrupamentos completos. E isso dava cerca de 300 pessoas. E foi assim que o movimento começou. Depois, rapidamente surgiram outras pessoas que já tinham sido escuteiras, beneficiaram também de formação acelerada, no sentido de nós podermos dar mais lenços verdes e, com isso, começar a expansão do escutismo em Luanda. Jovens, um novo desafio que reúne muita gente. Quais são os principais desafios que vocês viveram neste... Não, o primeiro desafio era sermos aceitos. Esse era o primeiro desafio. Era fazer entender, no quadro, estamos a falar de 1991, é preciso não esquecer. Digamos, estávamos já no período dos acordos, das negociações, e nós surgirmos naquele momento, e com a pujança como surgimos, terá causado algumas preocupações. Mas nós estamos aqui e tivemos vários encontros a vários níveis, até com a própria igreja, com a própria SEAST, no sentido de clarificarmos o projeto que tínhamos. Recordo-me que, tão logo nós criamos este grupo de trabalho, nós fomos convidados para ir à Itália, à Espanha e a Portugal. E nós fomos, eu, o chefe Aníbal, o chefe Tó, o chefe Cláudio, fomos trabalhar com a AGESI, que é a Associação de Escuteiros Católicos da Itália. Trabalhamos com o MSC, Movimento Scout Espanhol, e trabalhamos com as 2 associações portuguesas. Trabalhamos com a AEP e trabalhamos com o CNE, no sentido, porque queríamos ter uma associação ecuménica, uma associação que representasse todos, quisemos ouvir as várias sensibilidades. Sabem que Portugal tem 2 associações, então nós ouvimos o Corpo Nacional de Escutas e a Associação de Escuteiros de Portugal. Fomos à Espanha
e estivemos também com escuteiros católicos e não católicos. E em função disso, enriquecemos o nosso regulamento, que permitia surgirmos perante a Organização Mundial como um movimento ecuménico, e fomos muito bem aceitos. Nós entramos na 35ª Conferência Mundial da OMMS, que se realizou em Durban, na África do Sul, e a nossa integração foi rápida, muito rápida, até porque também crescemos muito rápido em Angola. Agora estou ali a olhar para o Kikas e estou a lembrar-me que eu dei o lenço ao Kikas da primeira vez que fui à paróquia de São Joaquim, de Santo Antônio, lá em cima, perto da Mabor, né? Foi lá que eu meti o primeiro lenço ao Kikas, para verem. E aliás, nesse dia, quase que em género de brincadeira, eu disse que no dia em que o Kikas fosse dirigente, eu saía do ativo, porque o meu ciclo estaria cumprido, não é? E por coincidência assim foi. Quando o Kikas chegou a dirigente, eu entrei para os reformados. Muito bem. Já assim, o escotismo existe aqui já há 30 anos, naturalmente. Consegue assim olhar, recordar-se de algum momento que tenha marcado de forma particular? Muito. A primeira promessa. A primeira promessa foi de um significado extraordinário. Até porque nós, não me perguntem hoje porquê, mas naquele momento nós tínhamos ali muitos dirigentes do país. Porque também muitos deles tinham sido de facto escuteiros. E por saberem que naquele dia ia haver uma promessa escoteira, então muita gente, que nós nem convidamos, apareceram no campo. Mas muitos dirigentes do país, não era dirigentes escotistas, muitos dirigentes do país. E isso marcou, é um dia que marca. O outro dia que me marcou, como não podia deixar de ser, foi o dia em que nós fomos aceitos como membros de pleno direito da Organização Mundial. É um momento para nós histórico, quer dizer, somos poucos os que vivemos aquele momento, não é? E foi de facto marcante. Depois, outro momento marcante foi quando nós fomos a uma conferência mundial nas Ilhas Maurícias e eu fui agraciado com o Elefante de Prata, que é a mais alta distinção do escotismo no continente. Como sabem, depois disso eu fui vice-presidente do Comitê Africano e fui diretor da África para a formação. Portanto, são momentos que têm significado simbólico para mim, mas significativo para a organização, porque a partir daí nós passamos, digamos, a ser uma autoridade na formação. A África olhava para nós como um exemplo a seguir, não só pelo nosso nível de organização interna, porque muitos deles vieram visitar a nossa associação e surpreenderam-se com o nível de organização que nós tínhamos. As nossas secções funcionavam perfeitamente, os nossos dirigentes funcionavam, cada um na sua secção, com o seu nível de responsabilidade, e foi nesse período que nós trouxemos para Angola, pela primeira vez, a orgânica da formação de dirigentes. Começamos a formar, porque eu, o chefe Cláudio, fizemos o primeiro curso de diretores em Portugal, no CNE. E julgo que o Sardinha também foi connosco nessa altura. O chefe Sardinha já participava nessa altura na Junta Central e foi também connosco e também recebeu o colar de Guilo. É bom dizer que para nós, e para mim em particular, foi muito mais complexo fazer o meu trabalho de fim de curso de diretor de formação escotista, colar de Guilo de quatro contas, do que preparar o meu trabalho de fim de curso na universidade. Porque o grau de exigência que nos foi imposto não foi imposto a mais ninguém. Não, isso faz parte do percurso. Infelizmente, e vou dizer isso com mágoa, infelizmente há escoteiros, entre aspas, que acima dos interesses da organização, acima dos interesses do movimento, põem
a sua vontade de ser chefes, de terem estatuto. Isso contraria os princípios básicos da formação dirigente. O dirigente tem que estar para servir e não para se servir. Quando nós nos preocupamos em ter funções, em exercer cargos, etc., etc., nós estamos a deturpar aquilo que é a gênese do movimento. O dirigente está para servir. Eu só aceitei ser chefe nacional porque sentia que os meus pares, os meus irmãos, viam em mim um líder. Porque se não tivesse sido assim, eu jamais aceitaria ser chefe nacional. O mais importante são os fundamentos. É o amor ao próximo, à igreja e à pátria. Ora, se nós juntarmos esses pressupostos, não tem por que existir várias organizações. Isso quebra o princípio fundamental da unidade escutista. Mas, infelizmente, há quem só pensa em funções. Alguém quer aparecer de alguma maneira, custa o que custar. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço. E esse preço, muitas vezes, leva a que essas pessoas não se revejam naquilo que fizeram e abandonem o movimento. Muitos dos que agiram assim em 94, 93, 94, depois abandonaram o movimento. Nós estamos aqui até hoje. Nós estamos aqui até hoje. Eu saí pelas razões que vocês sabem, deixei de estar no ativo, naturalmente quando me chamam estou disponível para ajudar, mas aqueles que estavam conosco permanecem até hoje. Foram os dirigentes do Comitê Africano que me propuseram ao cargo. Depois candidataram-me a membro do Comitê Mundial. Na altura eu prescindi, porque eu tinha entrado para o Parlamento há muitos. A primeira vez que nós tivemos uma intervenção forte na sociedade, infelizmente teve a ver com a guerra. Nós tivemos que mobilizar os nossos dirigentes e caminheiros para salvar pessoas na periferia de Luanda e particularmente na província do Bengo. Houve milhares de pessoas que, fugindo da guerra, inclusive vindo de outras províncias, se perderam na mata. E foram os nossos escuteiros, grupos bem treinados, bem preparados, que nós mandávamos para a mata fazer a recolha dessas pessoas. E foram centenas de pessoas que nós retiramos das matas, porque estavam perdidas, algumas já quase em estado de inanição. Mas fizemos padiolas, fizemos o que podíamos e trouxemos essas pessoas para a cidade. Não é? Foi um trabalho extenuante, um trabalho muito difícil, muito duro, mas felizmente esse foi um marco que ninguém vai apagar. Não é? Foi o nosso contributo para salvar vidas. E fizemos-lo sem apoio de ninguém. O escotismo é uma escola. Há pessoas no escotismo que me conhecem. E uma das coisas que... Isso também tem a ver um pouco com a própria educação familiar, mas o amor ao próximo. Se você não amar o próximo, não pode ser escoteiro. Peço perdão. Mas se você não amar o outro, não serve. Entrega o lenço, vai embora. Se nós não temos a disponibilidade de ver no outro as suas dificuldades e ajudá-lo a resolvê-las, você não é escoteiro. Você é apenas um exibicionista que põe uma farda e um lenço para mostrar à sociedade que é escoteiro. Nós devemos ser escoteiros com e sem farda, com e sem lenço. Servir ao próximo, a Deus e à pátria, sempre com a convicção de que somos capazes de fazer melhor. E essa é uma coisa que nós temos que incorporar no nosso próprio comportamento. Baden-Powell dizia: deixai o mundo melhor do que o encontrasteis. Essa é uma mensagem muito simples. Faz pelo outro aquilo que gostarias que fizessem por ti. E quando nós incorporamos isso no nosso comportamento,
atingimos outro nível de percepção do que são as pessoas, do que é a sociedade e o que nós temos que fazer para servi-la. Então, é isso que eu quero que vocês, e particularmente esses jovens, incorporem. Escutismo não é ter uma farda e um lenço, é servir ao próximo, à pátria e a Deus. Se pensarmos assim, não temos necessidade de lutar por cargos, porque não é isso que me anima. O que me anima não é ser colar não é ser elefante de prata. O que me anima não é ter sido chefe nacional. O que me anima é poder dizer: eu sou filho dessa escola. E as pessoas às vezes perguntam-me por que eu, ministro, estou a pintar a minha casa. Por que eu, ministro, ponho ladrilho no meu chão? Por que eu, ministro, faço a instalação elétrica da minha casa? Porque eu aprendi nesta escola. Porque é aí que nós aprendemos mais e melhor. É fazendo. E eu desde pequeno habituei-me a fazer as coisas. Então não tenho essa preocupação. Se quiser trabalho de canalização, eu estou aqui. Então isso é que é importante na nossa vida. É nós sermos autossuficientes e termos disponibilidade para servir o próximo. Isso é que é ser escuteiro. A mensagem que eu posso deixar hoje como velho lobo é: unam-se, ponham de lado os cargos, a exibição e pensem nestas crianças do nosso país que precisam de nós. Trabalhemos para elas, esqueçamos as funções. Quem pensa de maneira contrária devia entregar o lenço. Então, essa mensagem. Lutem por ser escuteiros de facto, onde a prioridade é o outro. Não somos nós, é o outro, é aquele para quem servimos. Quando nós aceitamos fazer a promessa de dirigente, porque é uma opção nossa, ninguém nos obriga a ser dirigentes. Deixamos de ser beneficiários do movimento para ser servidores do movimento. E eu sirvo o movimento em qualquer lado, em qualquer organização. Eu sou escuteiro em todo lado. Se houver necessidade de ajudar alguém, seja onde for. Não me interessa de qual é a associação, qual é a cor que usa ou deixa de usar. Nós somos preparados para servir o próximo. Isso é que é importante. Isso é que é importante. E foi com esse espírito que me dediquei à causa, que dei o máximo de mim mesmo, muitas vezes até em detrimento da minha própria família. Toda a gente sabe disso. Eu e todos, aquele grupo que iniciou o movimento, nós não contabilizávamos as horas que dávamos ao movimento. Muitas vezes eram 2, 3 da manhã, nós estávamos a trabalhar, a perspectivar como é que íamos sair da situação em que estávamos, depois de assumirmos o compromisso de criar o movimento. As dificuldades eram muitas. Hoje é fácil mandar-se fazer uma farda. Se vocês não sabem, a primeira insígnia da associação foi toda feita em cartolina. Muito bem. Na altura, nós tínhamos quadros humanos e tínhamos aquilo que nós chamávamos o papel acrílico, o papel brilhante. E foi com folhas de papel dos quadros humanos que nós colorimos a primeira insígnia da associação. A primeira bandeira que nós fizemos da associação foi na Oliva de Angola, no Largo Serpa Pinto. Uma senhora que lá estava, que também tinha sido guia no tempo colonial e que se prontificou a ajudar-nos e ela própria costurou a primeira bandeira da ANA na altura. Né? Então, o movimento tem história. O movimento tem história. Aliás, sabem que eu publiquei uma obra que teve a ver até com a minha formação académica sobre o movimento escuta em Angola, e muitos dos dados estão lá. Bom, estamos a fechar, mas há uma última mensagem para os pais, tendo em conta que o movimento escutista ela incide muito na formação do homem. Você quer ter um bom filho? Integre-o no movimento escuta. Não só vai elevar os níveis de sociabilidade da criança, como ela vai começar a ganhar destrezas e conhecimento para amanhã ser um bom cidadão. Portanto, é hora dos pais olharem para o movimento com mais carinho, não como depósito dos seus filhos, mas como uma escola onde não se paga nada e se aprende muito. Obrigado. Obrigado.
beleza da tenda e na simplicidade do nó que não desprende. Nos trilhos que levam ao horizonte. Cada lenço é uma história, cada nó é uma escolha.